Fala pessoal, tudo bem com vocês? Palmeiras avançou, passou de fase na Copa do Brasil, mas olha, jogando um futebolzinho bem pequenininho, hein? Vamos falar sobre isso? E o Abel Ferreira? Falou sobre o processo na FIFA do time do Catar. Falou? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Palmeiras passou, mas olha, não fosse aquele gol do Estevão no primeiro jogo, na última bola, 2-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aí agora 0-0, poderia ir para os pênaltis, não fosse aquele gol. Talvez até o desempenho e o resultado fossem diferentes no jogo de hoje, não temos como saber. A verdade é que quando você coloca equipes assim, e o Botafogo não vence agora há 8 partidas, está numa fase realmente muito ruim, você imagina que o Palmeiras, pela distância, pela diferença, vai se impor no jogo, vai ser o protagonista, vai empilhar chances criadas, vai vencer o jogo com naturalidade. Embora no Brasil não tenha ninguém sobrando nesse momento, todo mundo está tendo dificuldades, quando o Palmeiras entra em campo, a gente pensa algo diferente. Eu quero acreditar que a questão envolvendo o Abel Ferreira, por exemplo, ela pode ter entrado dentro de campo. Todo mundo estava esperando a coletiva do Abel ao final da partida. Existia um clima tenso até nesse aspecto. E eu não sei se não interferiu, porque no que diz respeito ao jogo, o Palmeiras foi muito distante do que a gente espera, do que a gente sabe que o Palmeiras pode ser. Um jogo até preguiçoso, numa rotação abaixo. O Estevão tentou uma coisinha ou outra, o Endrick também. O Luiz Guilherme no segundo tempo, né, faz uma jogada, para no goleiro. O Rafael Veiga muito marcado, né, mas também tendo dificuldades. O Aníbal Moreno volta, entra no segundo tempo no lugar do Rios, que poderia ter sido expulso, né, dá uma pegada no final do primeiro tempo, já tinha amarelo. O Daronco não expulsa, o Abel mantém ele para o segundo tempo, poderia ter tirado no intervalo, com 10 minutos bota o Aníbal Moreno. Depois o Rony entrou também fazendo aquela bagunça que ele faz, né, dando uma ligada no jogo, mas os caras chegaram mais vezes até. O Botafogo foi perigoso, em vários momentos, no primeiro e no segundo tempo. E um golzinho mudava tudo, levava para as penalidades. Então, assim, não posso dizer que o Palmeiras correu riscos e tal, porque o Lomba teve uma saída dele estranha no primeiro tempo e tal, não fez grandes defesas, né, fez algumas intervenções e tal, mas, assim, é pouco, né? É pouco para o que a gente espera de um bicampeão brasileiro consecutivo, tricampeão paulista, um candidato a todos os títulos, pelos recursos que tem, pelo trabalho que tem, e está jogando muito mal. E aquela história, né? O Palmeiras, quando joga bem, goleia, quando não joga bem, acaba vencendo também. Hoje nem jogou bem e nem ganhou o jogo, mas avançou, que era o mais importante, reconheço. E a partir de agora tudo muda, as oitavas de final vão ser lá final de julho, início de agosto, tem o Felipe Anderson para chegar, tem o Endrick para sair, tem outras questões a serem definidas, mas até lá o time pode estar jogando melhor. Quando você enfrenta uma fase mais diferente, né, oitavas, mata-mata, daqui a pouco pega um adversário né, grandioso pelo caminho, muda um pouco a motivação, também a gente sabe de tudo isso. Mas o fato é que hoje, nesse jogo, eu preciso dizer que o Palmeiras não jogou bem, jogou muito mal, inclusive, e olha, e tá estranho. O Palmeiras tá estranho, porque não é a primeira vez. Tem uma sequência aí de jogos preocupantes do Palmeiras. Mas queríamos saber sobre Abel Ferreira. E antes da bola rolar, ele já dá uma entrevista para a Gabriela Ribeiro do Sport TV, dizendo que não ia falar sobre o assunto, que ele separou o pós-jogo para poder se manifestar, mas faz a seguinte frase: o que eu gostaria de dizer é que sou o dono da minha alma e capitão do meu destino. Fecha aspas. Tá bom, né? Deixou essa frase poética, filosófica, foi para o jogo foi muito ruim, e aí, né, no final do jogo, ele respondeu às perguntas dos repórteres. Respondeu, mas não respondeu. Se esquivou e não respondeu aquilo que a gente mais queria saber. Afinal de contas, ele assinou o documento ou não? Ele assinou um pré-contrato ou não? Pode ser que tenha cláusula de confidencialidade, segredo de justiça, não sei qual é o termo, mas ele poderia ter dito isso, né? Olha, gente, eu não vou falar a respeito por conta que eu não posso falar a respeito, mas respeito a pergunta de vocês, ali na frente vocês vão saber qualquer coisa. Queria me dirigir à torcida do Palmeiras, sei lá, mas ele preferiu agir de outra forma. Todo mundo sabe, né? Ou pelo menos acho que sabe, o Al Sadd ingressou na FIFA com um processo cobrando a multa de 5 milhões de euros
pelo descumprimento de um pré-contrato, que, segundo o Alçado, foi assinado pelo Abel em novembro, quando ele estava ali meio desgostoso e tal, do calendário, criticando a CBF, cansado, querendo, enfim, trocar de ares, né? Deu sinais disso. E esse pré-contrato indicaria que ele teria que se apresentar em dezembro. Bom, ele não se apresentou e os caras estão cobrando agora na FIFA. A questão é, se os caras estão na FIFA cobrando isso, é porque ele assinou. Mas ele preferiu não confirmar isso. Será que o Palmeiras sabia? Será que ele quis sair realmente? A proposta era realmente vantajosa? Por que ele resolveu ficar? Todas essas perguntas estão sem respostas. Eu separei uns trechos aqui, porque ele abre a coletiva falando isso, né? Vou fazer aqui uma breve explicação sobre o assunto. Esperei até o dia de hoje, porque gosto de falar com vocês olho no olho. Gostaria de dizer o seguinte: minha carreira de treinador é um livro aberto. Começou em 2012. Um livro com capítulos de glória, alguns de tristeza e frustração. E tem seguramente 2 ou 3 páginas que eu rasgaria, mas infelizmente acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá. Aí depois ele fala, que ele reafirma, né, que sou dono da minha alma, capitão do meu destino, e quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. Sou treinador do Palmeiras e estou treinador do Palmeiras. É bom, um orgulho, e o capitão do meu destino me trouxe ao chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos esse ano, se Deus quiser vamos continuar ganhando com o trabalho de todos do CT. Estou onde quero estar e onde querem que eu esteja. E aí ele finaliza dizendo: gostaria de dizer muito mais do que estou falando. Talvez aqui esteja aquilo que eu mencionei para vocês agora há pouco, né? Talvez tenha alguma questão que impeça ele de falar mais. Vou acreditar que seja isso. Gostaria de dizer muito mais do que estou falando. Muita coisa foi dita não só hoje, mas nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado. Sempre disse que sou treinador do Palmeiras. Estou aqui com muito orgulho. Não vou falar mais sobre esse assunto. Há 6 ou 7 meses, foram 3 ou 4 meses batendo na mesma tecla e hoje continuo aqui. E se tudo correr, normalmente até 2025, que é o contrato que eu tenho. Essa é a única verdade sobre esse assunto. Não falo mais. Sou com muito orgulho e falo aos meus torcedores, muito obrigado de coração. Já disse que sou mais coração do que cabeça. Obrigado pelo apoio. Vou falar em português bem claro, não falo mais sobre isso. Falou e não respondeu aquilo que a gente imaginava, né? Eu sou muito fã do Abel, admirador dele pelo trabalho que ele construiu, né, no Palmeiras nesse período, não só pelo que ele fez e faz dentro de campo, pelo livro ou pelos livros que ele escreveu, pelo legado que ele deixa. A gente não tem bibliografia de treinadores aqui no futebol brasileiro, pelas cobranças que ele faz, para o nosso calendário, pela CBF e tal. E ele é um cara que cobra muito essa questão da verdade, da relação, é um cara muito querido pelos funcionários do clube. Então, quando a gente espera que ele seja verdadeiro, não só com a gente, né, com o torcedor especialmente, ele opta por esse caminho. E eu só quero acreditar, de novo, que tenha um impeditivo, né, para ele poder falar mais a respeito. E por isso fica, né, essa questão vaga, dúbia, que não responde nada. Mas eu imagino que tenha muito torcedor incomodado, olhando assim: poxa, será que o Abel quis sair? Por que ele não explica? Será que foi um representante que assinou? Houve um mal-entendido? Houve uma confusão? Ele assinou, mas depois se arrependeu, porque aí ele renovou com o Palmeiras, ele queria ficar, mas estava cansado, se levou pelas cifras envolvidas, sei lá. Acho que o torcedor merecia um pouco mais de transparência nesse momento. Convenceu a você? O que você achou? Comenta aqui. E o futebolzinho do Palmeiras, hein? Meu Deus! Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!